Ou se tu quiser, eu coloco em pause e quando começar eu libero de novo a gravação. Toca a ficha aí, que já tá todo mundo. Beleza. Podemos, então? Eu permiti que permitir. Por mim, sim. Estamos no aguardo. Bom, então tá. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo. Como requisito para a qualificação do exame de mestrado, então, apresentar para vocês o meu projeto de dissertação, que fala da questão de tecnologia da informação e usabilidade, uma análise de uma rede de depósito de combustível aqui de Santana do Livramento. Meu orientador, professor Paulo, né? Então, com relação ao projeto, né? A tecnologia da informação ela sempre foi vista como um diferencial competitivo nas organizações, né? E isso numa visão bem simplista da coisa. Atualmente, ela promove novos negócios, né? Desenvolve novas formas de trabalho, cria novos postos, né? Então, ela está bem arraigada nas organizações, criando postos, criando soluções, criando novas empresas, haja vista as empresas que existem atualmente, que tem maior valor de mercado hoje em dia é uma rede social, ela não tem produto algum a não ser, né, informações. Então, a questão de informação no ambiente empresarial, ela é bem pontual e gerencia novas formas de produção de mercado, enfim, né? Antigamente existia a questão toda de se informar, de buscar informações, mas hoje não é questão apenas de buscar essas informações, como se manter bem informado, né? E também com relação a isso, né? E principalmente com relação a isso, a gente chega à questão do usuário, né? Como o usuário fica nesse cenário aí de tecnologia da informação, de recursos cada vez mais existentes e necessários para que a organização se continue saudável no mercado e, enfim, e tenha bons resultados. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, né, que muitas vezes os recursos existentes, eles não se encaixam no perfil do usuário, certo? Por vezes se oferecem soluções de grande porte que não vão satisfazer o usuário e com isso daí influenciam numa diminuição de produtividade, tá? Nosso problema de pesquisa, né? Mais uma vez, apesar dos investimentos, a distância existente entre a aplicação e os usuários, ela é grande, ela é percebida por diversas correntes de pensamento, né? Gaidarge, em 2019, ele disse que todas as empresas, né, elas estão passando por um momento bem delicado, em que as aplicações não se adequam, né, aos usuários. Essa imagem aí que eu coloquei, né, é o que meio que traduz a situação que é vivenciada. Como os usuários veem a questão do desenvolvimento do sistema e como os desenvolvedores veem a questão dos usuários, tá? Que muitas vezes as ferramentas desenvolvidas, elas não se adaptam, né, às perspectivas dos usuários. Então, chegamos à questão principal do problema, né, que é como a usabilidade das ferramentas de tecnologia da informação interfere na satisfação dos usuários. Essa questão de usabilidade, ela não é ligada apenas à parte de sistemas, né? Isso daí é que tem que ficar claro desde já. Ela se expande para recursos de hardware, para ferramentas, obviamente, de sistemas, sites na internet, enfim, tudo isso daí. É como que o usuário tem a oportunidade de interagir com os recursos que são apresentados para ele, tá?
Com relação aos objetivos, né? O objetivo geral, analisar a usabilidade das ferramentas de tecnologia da informação e a sua interferência na satisfação dos usuários existentes em uma rede de postos de combustíveis de Santana do Livramento. Tá? Com relação aos objetivos específicos, identificar as ferramentas de tecnologia da informação disponíveis e utilizadas pela empresa. Verificar a percepção do usuário com relação à usabilidade das ferramentas disponíveis. Perceber fatores inibidores e facilitadores para a utilização das ferramentas de TI existentes. Né? Então, a gente busca, né, entender como é que funciona esse relacionamento do usuário com as ferramentas que estão disponíveis para ele, né? Como que a empresa lida com essas questões aí, tá? Para tentar encontrar o que são questões que podem melhorar, né? E também situações que já colocaram em risco alguma operação da empresa em virtude justamente das ferramentas, da forma de trabalho e tudo mais como é desenvolvida na parte de tecnologia da informação. Tá bem? A justificativa. Os primeiros sistemas eles eram feitos de engenheiros para engenheiros, né? Então, o que acontecia? Não se tinha uma grande necessidade em satisfazer o usuário, porque o engenheiro ele sabia o que o outro havia proposto criando determinada ferramenta, né? Só que com a popularização da TI, da tecnologia, enfim, com a chegada que teve de internet no Brasil e a facilidade de acesso que as pessoas começaram a ter a essas ferramentas aí, e a necessidade cada vez mais crescente, né, de informatização dentro das empresas, né, é chegado o momento de fazer com que isso daí tenha foco baseado em quem? Baseado no usuário. Esse gráfico aqui embaixo, né, é a proposta que é feita atualmente, né? Nós poderíamos trocar essa questão de usuário aqui por processo. Antigamente, todas as questões, e ainda ocorrem isso daí, elas são muito focadas no processo em si, em obter a informação e fazer com que o usuário se adapte de uma forma ou de outra, né, ao que é feito pela equipe de desenvolvimento, pela TI, enfim, pelas necessidades que a organização possui, né? Então, chega-se ao ponto, né, que a questão de produtividade ela é prejudicada justamente pela insatisfação que o usuário tem com relação às ferramentas que ele utiliza, certo? Então, mudando esse enfoque, trazendo o usuário como elo central dessa cadeia aqui, né, a produtividade ela tende a aumentar, né? O trabalho torna-se mais simples, né? A empresa obtém melhores resultados e basicamente é isso que você busca, né? Essa transformação aqui ela está sendo criada. Já né? Perdão, não Ou entendi. não? Oi? Parece que eu tinha lido isso. Então, Será que tu pode repetir, Cláudio, que eu não escutei? Desculpa, Rodrigo, desculpa. Ok. Posso continuar? Então, toda essa questão de tecnologia, né, ela é focada, né, na resolução de tarefas. E a mudança que existe isso daí começou na Web 2.0, né, quando o usuário passa a ter um enfoque diferenciado, né, principalmente nas questões de design thinking, que foi uma das bases que eu procurei buscar para o desenvolvimento do referencial teórico, né? Aproveitar as experiências que o usuário já possui,
né, para o desenvolvimento de ferramentas que sejam realmente eficazes e possam melhorar, assim, a questão da conversa entre usuários e sistemas. Tá ok? Bom, com relação ao referencial teórico, né, eu procurei dividir ele na vertente administrativa e na minha área de formação, né? Então, eu busquei posicionar o leitor a respeito do impacto da tecnologia no ambiente empresarial, o que ocorre, as mudanças de cenário que podem existir, as mudanças de fluxo de trabalho, né? As novas opções de negócio que aparecem para diferentes empresas. Haja visto aí a questão que nós estamos passando agora do novo coronavírus, que veio a mudar, né, de uma hora para outra, toda a forma de trabalho de diferentes setores da economia, né? Os investimentos que estão sendo feitos em tecnologia de informação e qual é a importância desses investimentos, desde que baseados em um plano de ação, né? Não é sair comprando sistema, comprando máquina, comprando link de internet, fazendo site, mas definir isso daí num plano de ação realmente eficaz que possa beneficiar a empresa. A necessidade que existe, né, de buscar a satisfação do usuário, né? Esse usuário satisfeito, a produção dele tende a ser melhor, né? O que buscar além da satisfação do usuário, né? Questão de treinamento, eu já presenciei certas situações em que a empresa ela busca, né? Não no objeto de estudo dessa pesquisa, mas em outras situações em que ela compra uma determinada solução de software, né, que permitiria, por exemplo, diminuir o tempo de trabalho em cerca de 30%, 40%, e mesmo assim eles continuam fazendo o trabalho do mesmo jeito que era feito antes. Então, muitas vezes isso daí ocorre pela questão de falta de treinamento, que é o principal. Não basta apenas jogar a solução, ela deve ser trabalhada, treinada, e isso daí vai ser possível através de um plano de ação realmente eficaz, que esteja em sintonia com a norma, né, da empresa, o que ela pretende e tudo mais, né, equacionar investimentos, tornando que sejam realmente investimentos, não sejam gastos, né, como que ocorre na maioria das vezes, eu vou gastar tanto. Realmente, se não tiver um plano de ação eficaz, vai ser um gasto, né? Não vai ser um investimento. E falando da parte de TI especificamente, né? A gente tem ali as questões de interação humano-computador, né? Que trata de mediar toda e qualquer forma de comunicação entre o usuário e recurso tecnológico. E aí a gente tem, né, as novas interfaces, as novas formas de interação, né? Por exemplo, o Alexandre mostrou um celular, um Razer da Motorola, se não me engano, né? Aquilo dali na época foi um sucesso, ele foi ressuscitado agora com a opção de tela dobrável, né? A questão de engenharia cognitiva, né? Que consiste em que seria toda a questão de utilizar o conhecimento que o usuário já possui e empregar ele no desenvolvimento de novas ferramentas, tá? Diminuindo assim questões de treinamento, facilitando a comunicação com o usuário. A engenharia semiótica, que consiste na criação de símbolos, né? Esses símbolos aí, eles vão auxiliar na comunicação do usuário com as ferramentas, né? Tem até uma questão que o Oliveira Neto aponta aqui, que a engenharia semiótica é aquela que cria símbolos e tudo mais que seja necessário para mentir ao usuário, né? A união dessas duas, a engenharia cognitiva e a semiótica, né, na criação de interfaces, que já seria o próximo tema ali, tá? Facilitando a comunicação. Então, a gente vem num processo que a informática ela busca mais se humanizar e deixar de lado a complexidade, né,
ao que o usuário muitas vezes é exposto na utilização de determinadas ferramentas. E a questão de interface, usabilidade e ergonomia, ela vem justamente para facilitar todo esse processo de comunicação, para melhorar, né, e humanizar essa questão. Me recordo na época da graduação, da faculdade mesmo, né, em que a gente já debatia isso daí, né, que a complexidade do sistema ela deve ser intrínseca ao programador e ao desenvolvedor da solução. Ela não deve transparecer ao usuário. O usuário ele tem que clicar em um botão e ser mostrado o relatório que ele pediu. Não importa a quantidade de cálculos e de procedimentos, de consultas que devam ser feitas. E justamente nisso daí, né, é que se apoiam dois principais autores, né, o Bastian e o Escapin, né, dois franceses que eles lançaram mão dos critérios ergonômicos para avaliação de interfaces e usabilidade. Tanto é que essa norma ISO aqui, ela surgiu em 98, né? Ela tem basicamente toda a informação que foi criada por esses dois autores em 93. E a ABNT, né, adotou a questão de usabilidade como métrica para medir a questão de sistemas informatizados em 2002, utilizando a norma ISO, que foi baseada nesses critérios aqui, né? Então, a gente tem 8 critérios, né? Esses critérios, alguns deles têm derivações, né? Eu coloquei eles da forma mais resumida possível na apresentação, para não ficar maçante para nenhum de vocês, e o restante estava no material que eu havia enviado. Então, o que eles abordam nisso daqui? A questão de condução, né? Se o usuário é orientado durante o processo ou não, né? A questão de presteza, de agrupamento e distribuição de itens, de feedback imediato, né? De legibilidade, toda a questão voltada ao desenvolvimento de interfaces, né? Que visam, assim, facilitar o trabalho do usuário, a questão de cores, né? Da forma com que o texto é construído, né? De como tu vai conduzir o usuário no desenvolvimento da tua aplicação, tá? Questão de carga de trabalho, se auxilia na execução da tarefa ou não, se existe brevidade, se o usuário deve lembrar de muitos passos até chegar a um determinado resultado. A densidade informacional é aquela tela muito carregada de informações ou não. Tudo isso daí pode levar a um determinado ponto de estresse, né? E o usuário estressado ele pode chegar a um determinado ponto que ele não esteja produzindo o que ele deveria, em função dele não se encontrar, né, no ambiente que ele está exposto. Controle explícito, o que seria? As ações são controladas, né? O usuário ele pode tomar qualquer procedimento durante o trabalho dele, né? Ou ele vai ser guiado, ele vai ser orientado. Aí já entra mais uma vez o critério de condução, né? Existe algum controle sobre esse usuário, né? Ele pode fazer o que ele quiser dentro da plataforma, dentro da ferramenta, do site, da aplicação, ou ele vai ter determinados perfis de acesso, e com isso daí já entra, né, a questão de adaptabilidade, né? A interface foi projetada pensando no usuário, ou ela foi projetada de acordo com o que o gerente de projeto encontrou, que o programador acha melhor, né? E muitas vezes, né, ela fica de uma maneira tão rígida, de uma forma tão fechada, né, que ela não valoriza em nada a experiência do usuário, e com isso daí ele é mais uma vez exposto a uma situação de estresse e acarreta numa questão de perda de produtividade, tá? A gestão de erros. Isso daqui é uma questão muito importante em qualquer aplicação, que a gente nota muitas vezes erros genéricos, né? Quem é que nunca
teve uma tela azul do Windows ou uma operação ilegal em algum programa e a aplicação, ao invés de fornecer uma orientação eficaz do que poderia ser feito, ela simplesmente exibe um erro genérico, né? E o usuário ele fica sem saber o que fazer, tá? Já demanda questão de suporte, já demanda questão de verificar desenvolvimento, então influi numa cadeia toda, né? Que uma simples qualidade, né? Se pensar em algo que realmente oriente o usuário ficou deixado de lado, né? Não foi levado em consideração e com isso, né, ocasionou um problema que poderia ter sido evitado se existisse um sistema de proteção contra erro, né? Se a mensagem realmente orientasse o usuário e se ele tivesse a oportunidade dele mesmo corrigir esse erro ao qual ele foi levado ou que a situação que ele solicitou originou, tá? Questão de homogeneidade, se existe uma transparência no desenvolvimento, se ela foi feita de uma forma a auxiliar o usuário, já entramos na questão de condução, de carga de trabalho, de controle, né? Significado dos códigos e denominações, se principalmente, né? E a gente volta a outros conceitos, se essa aplicação ela é próxima ao usuário, se ele detém o conhecimento necessário para operar isso daí e se ela é realmente eficaz naquilo que ela se propõe. E a questão de compatibilidade não seria apenas a compatibilidade entre os sistemas existentes, né? Mas principalmente se ela é compatível com a realidade desse usuário. Então, essa daí é basicamente, né, o referencial teórico proposto durante o projeto, né? Verificar se todos esses itens foram empregados, né, no desenvolvimento da aplicação, seja um item de hardware, seja uma ferramenta de software, né? E se ela satisfaz realmente as necessidades do usuário. Bom, chegando na parte de metodologia, né, nós decidimos tratar esse estudo como um estudo de caso, né, visto que se trata de uma questão empírica, né, que a gente pretende investigar ela em profundidade, né, e aí entra a questão da definição do estudo de caso de acordo com o IN, né, com o Gil e diferentes autores, tá? O objetivo geral, analisar a usabilidade das ferramentas de tecnologia da informação e a sua interferência na satisfação dos usuários existentes em uma rede de postos de combustível de Santana do Livramento. O objeto, né, uma rede de postos de combustível de Santana do Livramento. O porquê desse objeto? A ideia que eu havia comentado com o professor Paulo, né, era de tentar fazer algo que servisse como uma referência, né? Servisse para encontrar um norte para alguém que queira, né, seguir alguns passos determinados, né, para contratação de soluções em tecnologia da informação. Por que eu tive essa ideia aí, né? Eu sou bacharel em sistemas de informação, atualmente sou analista de TI do IFSU, Campo Santana do Livramento, né? E eu noto muita carência, né, nessa questão de sistemas de informação, de informática, de investimento, tudo isso daí. Não existe nada meio que oriente, né, as pessoas e as empresas com relação a isso. Para isso daí, nós não temos uma indústria aqui em Santana do Livramento, nós não temos uma empresa de grande porte do setor de varejo, né? Ou nós temos a questão de supermercados, né? Que isso daí seria muito complicado de conseguir entrar, né? Ou nós temos, então, uma rede de postos de combustíveis que eu tenho maior facilidade de acesso, função de conhecer as pessoas e tudo mais.
Nisso daí, eu fiquei em dúvida, e foi uma das questões que eu conversei com o professor, né? Se poderia ser pela quantidade de sistemas que eles utilizam, né? Pela questão dos usuários, pela quantidade de entrevistados e tudo mais, né? Até o ponto que eu conheço dessa realidade, né, tem uma série de sistemas que trabalham, né, em função de postos de combustível. Dependendo da bandeira, né, dependendo do tipo de posto que seja, se tem uma loja de conveniência ou não, se possui sistemas de automação em bomba de combustível, qual é o ERP que é utilizado internamente. Então, a gente chegou à conclusão que poderia ser pela quantidade de sistemas que possui, pela quantidade de informações que são tratadas durante as atividades, né? Então, a gente chegou nesse objeto aí, que pode ser o mais genérico possível e trazer aí a realidade e a complexidade que a gente busca compreender em cima desse estudo, né? Com relação aos objetivos específicos, vai ser abordado de uma forma descritiva, porque a gente quer entender o que realmente acontece dentro da organização, né? E como são questões que a gente vai avaliar conhecimento, né? Questão de satisfação e tudo mais, e fica meio complicado de traduzir isso daí de forma matemática, né? Nós vamos utilizar uma abordagem qualitativa na interpretação dos dados. Os objetivos, então, identificar as ferramentas de tecnologia da informação disponíveis e utilizadas pela empresa, né? Verificar a percepção do usuário com relação à usabilidade das ferramentas disponíveis e perceber os fatores inibidores e facilitadores para a utilização das ferramentas de TI existentes na organização. Ok? Bom, como é que vai ser feita, né, a coleta de dados? Eu procurei separar aqui por objetivos, né, para ficar melhor a compreensão. Identificar as ferramentas de tecnologia da informação disponíveis e utilizadas pela empresa. Bom, a adoção dessas ferramentas, pelo que eu encontrei no referencial teórico e pelo que se conhece empiricamente, né, da gestão das organizações, eu pretendo utilizar entrevista, né, e observação direta. Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma entrevista com a direção da empresa, né? E imediatamente isso daí, vou fazer uma observação direta para confrontar os dados da entrevista, né, com o que eu realmente encontrei no cenário, no objeto que a gente vai estudar. Segundo objetivo, verificar a percepção do usuário com relação à usabilidade das ferramentas disponíveis, né? Fazer uma entrevista com os usuários, destaque que vou ter encontrado, pretendo encontrar, né, na observação direta, né? Esses usuários são os que mais utilizam as ferramentas e que mais utilizam, né, uma diversidade de ferramentas dentro da organização, né? E em cima dessa entrevista, avaliar as questões de usabilidade do que ele percebe com relação às ferramentas disponíveis. E o terceiro objetivo, perceber os fatores inibidores e facilitadores para a utilização das ferramentas e tecnologia da informação existente. Bom, eu já fiz uma entrevista com a direção, eu já verifiquei as ferramentas disponíveis e eu já entrevistei os usuários. Esse terceiro objetivo vai ser compilar essas informações aí, né, e tentar localizar, né, o que pode ser listado como um fator inibidor ou como um fator facilitador, né, da TI existente dentro da organização, das ferramentas existentes dentro da organização. Com relação aos protocolos... Esse é o resultado que encontrei na web. É o celular querendo falar. Com relação aos protocolos de entrevista e observação, né? Na entrevista com a direção, o que eu pretendo encontrar? A importância dos sistemas e ferramentas existentes na organização, se ocorreram mudanças, né,
devido à adoção de ferramentas de TI, os possíveis problemas que possam ter existido em virtude da tecnologia, o plano de ação, se existe ou não, de investimentos em tecnologia, quais são os valores que são investidos, né? E as estratégias traçadas para essa área aí, tá? Na observação direta, confrontar os dados obtidos na entrevista com a direção da empresa, os investimentos, ferramentas, verificar quais setores são os principais dentro da organização e quais são os usuários principais dentro desses setores, verificar as tarefas executadas por estes usuários, verificar os possíveis problemas ou fatores que causam insatisfação dos usuários no desenvolvimento das tarefas e aproveitar esse momento aí, né, para anotar as possibilidades de melhoria, né, para utilização na entrevista com os usuários, ou seja, tentar me aproximar desses usuários aí, ver o que eles realizam, né? E durante a observação anotar possíveis pontos, possíveis falhas que possam ser melhoradas, né? Na entrevista com os usuários, buscar um relato das atividades, o que eles fazem realmente dentro da organização, as ferramentas que utilizam, a importância dessas ferramentas para eles, os recursos, se são suficientes ou não, tá? Se participa ou já participou de atividades ligadas ao planejamento de ações ligadas à área de tecnologia, se teve oportunidades de treinamento, se as ferramentas estão próximas da realidade, do trabalho dele, das tarefas que ele tem que executar, né? Se existe atualização desses sistemas, dessas ferramentas que ele utiliza, né? E se ele pode dizer que se sente confortável ou não ao utilizar esses recursos. Que essa daqui é uma das questões propostas pelo Oliveira Neto, pelo Cibis, por Bastian e o Escapan, com relação à questão de usabilidade das ferramentas. Se esse usuário ele se sente confortável, né, ao utilizar essas soluções de software. Ele se sentindo confortável, o nível dele de satisfação é elevado e ele tem uma melhor produtividade. Bom, sendo de uma abordagem descritiva e qualitativa, um estudo de caso, para eu parametrizar esses dados, aí eu vou ter que categorizar eles, né? Então, eu procurei, né, conjunto com o professor Paulo, categorizar isso daí para a questão de poder chegar a um resultado, né, dentro da pesquisa. Essas aí seriam as categorias que eu vou buscar utilizar, né, para classificar as informações que eu obtive. Se a informação ela é considerada um ativo dentro da empresa, se ocorreram mudanças no organograma, os impactos sofridos em razão da tecnologia da informação, a questão de investimentos, né, destinados à TI dentro da organização, como é que isso daí é feito, se consta num plano de ação, se a TI ela é tida como um diferencial estratégico ou não. Infelizmente, a realidade que a gente tem em TI, isso levando para a minha área de formação, ela é tida apenas como um gasto. Quanto mais precária a estrutura, parece que é melhor. Infelizmente, essa é a realidade que eu observo, né? Tem mudado? Tem, mas ainda é algo longe do ideal. Continuando com a análise da entrevista com a direção, né? Se eles buscam utilizar o conhecimento do usuário para condições de melhoria dessas ferramentas, se existem, né, oportunidades de qualificação, se há busca por novas tecnologias e se, principalmente, né, se busca em algum momento a satisfação do usuário, se existem melhoras nas condições de trabalho desses colaboradores, desses empregados aí, durante todo esse processo, né, que é necessário para a obtenção de resultados, tá bem? Com relação à entrevista dos usuários, eu aqui eu não tenho como, pelo menos observo nesse momento, que eu não tenho como fugir muito, né, de enquadrar essa entrevista, né, com esses usuários
das relações de usabilidade proposta pelos diferentes autores lá do referencial, né? A eficiência das ferramentas existentes, a eficiência dos recursos tecnológicos, se há geração de resultados precisos, se existe, né, uma definição de execução clara das tarefas existentes, se ocorre processo de atualização constante, né? Se existe atualização dos recursos, processo de melhoria, se ele está envolvido nesses processos aí, que é algo muito importante, né? Conforto, segurança e usabilidade de recursos, se ele, enfim, as respostas satisfazem ao que ele realmente necessita dentro das aplicações, a eficácia na realização das tarefas, a usabilidade, a confiabilidade, a segurança nas informações, nos resultados que ele obtém, né? Tentando já focar naquela nova realidade proposta ali do usuário como centro, né? E não como um simples elo na cadeia, mas o centro de processamento das informações, tá? Se a questão de usabilidade, ergonomia, critérios ergonômicos, se ele enxerga isso daí, né, dentro das ferramentas que ele utiliza, ou se aquelas ferramentas ali, elas têm deficiência, o que que ele pode, né, dizer a respeito disso daí, né? Com relação às entrevistas, a direção da empresa, que é até onde eu sei no momento, né? Ela tem diretores da parte comercial, da gerência geral, né? Cada gerente de um dos postos, né? Então, são alguns dos atores que eles vão ser entrevistados, né? Com relação aos usuários, no momento eu não, isso daí eu só vou conseguir ter essas informações após a questão de observação e após a entrevista com a direção da empresa, né? Mas esse público ainda não está bem certo, até em virtude de ser um projeto ainda, mas para a direção acredito que vão ser algo em torno de 7, 8 entrevistas para chegar na observação direta e depois confrontar essas informações aí, né? Pela quantidade de gerentes, né? Por ser uma empresa familiar, então acredito que em torno de máximo 10 entrevistas com todos os responsáveis de área, enfim, tudo mais. Tá bem? Bom, no projeto que eu enviei a vocês, né, eu pequei na questão do cronograma, né? Também em virtude dessa questão aí, peço já desculpas por não ter enviado, mas foi uma coisa que realmente me passou e até o momento que a gente vive é incerto, não tem nada definido ainda, como é um setor considerado fundamental, então eu teria condições de realizar as entrevistas, é só verificar a questão se todos os colaboradores e as pessoas-chave para a primeira etapa de entrevistas estão trabalhando. Mas esse seria o projeto aí perdão, o cronograma, né, para utilização durante o processo de pesquisa em si. A qualificação do projeto, então, em maio, as correções, né, que possam existir, provavelmente vão, né, aplicação das técnicas de pesquisa, as entrevistas, a observação direta, né, a entrevista com os usuários, a análise em si desses dados obtidos, as conclusões da pesquisa, né, revisões, ajustes e correções que sejam necessários, entrega da dissertação, né, e a defesa da dissertação, né, que eu pretendo concluir aí em dezembro já, se tudo der certo, né. E seria isso daí, meu muito obrigado a todos. Obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que é algo, hoje em dia, bem complicado, né?
agradecer aí aos membros da banca e à disposição para esclarecer aí dúvidas e acatar as sugestões de vocês para correção. Eu queria agradecer, então, ao Rodrigo por ter feito a explanação do projeto de dissertação dele. Queria agradecer aos membros da banca, que todos, né, aceitaram o convite de participação na nossa banca, né, de qualificação desse projeto. Não é passar a palavra imediatamente, então, ao primeiro avaliador da banca a fazer as suas considerações. Então, né, eu gostaria de passar a palavra para o professor Alexandre Garcia, nosso convidado para fazer parte dessa banca. Então, muito obrigado por ter aceitado, Garcia, e a gente está contigo para te ouvir. Perfeito. Me escutam? Sim. Então, tá bem. Primeiramente, então, uma honra aí estar com o professor Dr. David, Dr. Cláudio aí, professor, Dr. Rafael também, convite aí do professor Paulo, e de alguma forma tentando contribuir, né, com o trabalho do Rodrigo. Então, Rodrigo, eu li o teu material, né, e aí algumas questões que eu tinha, algumas dúvidas, você já falou agora, então tá beleza. Então, olha só, de uma forma assim, eu vou dividir em duas etapas aqui, né? Primeiro, dar uma observação geral, assim, depois algumas oportunidades ali que talvez você ache interessante. Então, primeiro, eu achei ali tem uma base aí da área, né, da tua área, especificamente TI, que eu achei ok, razoável. Essa ideia dos postos aí de combustíveis, eu achei, pessoalmente, eu achei interessante, porque não é alguma coisa que a gente vê muito, assim, normalmente, né, então valorizar, né, inclusive, esses atores, enfim. Eu entendi que tem uma certa restrição para outros, mas eu acho que é legal, acho que ficou legal. Aquela tua conexão lá com engenharia cognitiva e engenharia semiótica, juntar essas coisas, pessoalmente eu achei muito legal, então acho que parabéns aí por essa ideia. E pelo que eu entendi, a usabilidade é a questão central, né, do teu trabalho. Então, nessa primeira etapa, assim, é legal, eu acho que eu diria assim, eu acho que até aqui você está num ambiente seguro, está meio claro o que você vai fazer, né? Vai fazer as entrevistas, vai fazer as análises. Então, eu acho que até aqui está num ambiente seguro. Tá? Se você for adiante, aí obviamente que a decisão é tua, né? O mestrado é teu, não é do teu orientador, nem da banca, né? A decisão é tua, né? Então, acho que se você for adiante, eu acho que sai lá uma dissertação, não vejo muito problema, né, no fim. Bom, vamos então para a sessão 2. Pode ser, Rodrigo? Eu posso não fazer a sessão 2 se você quiser. Rodrigo, então a sessão 2 eu diria assim, ó, eu não sei, não faço ideia do que você quer fazer aí da tua vida, né? Mas 100% do que eu vou falar a partir de agora, nos próximos 4 minutos, 100%, tem a ver com uma palavra chamada intrepidez. Intrepidez não é uma palavra muito comum, mas é aquele camarada que diz assim, cara, ele vai lá, ele na linguagem gauchesca, ele toca os cavalos, ele vê o que acontece, entendeu? Então, 100% do que eu vou falar agora tem a ver com intrepidez. Então, veja só. Se você quer terminar o mestrado e se aprovado, enfim, acabou e nunca mais entrar nessa discussão, beleza, toca a ficha. Agora, se você quer ir adiante, é o que eu vou te falar agora. Então, veja só. Eu acho, humildemente, que são basicamente 3 pontos, eu acho, Rodrigo. Depois eu posso te mandar por WhatsApp eles. Você precisaria, se você quiser ir adiante, se você quiser talvez fazer doutorado, se você
quiser talvez ter uma startup, abrir um negócio, ou seja, ir adiante além do mestrado. Primeiro tópico, eu acho humildemente, e aí como eu ia falar, é bom que depois os outros professores vão desqualificar tudo que eu estou falando, tá, Rodrigo? Então, assim, ó, fica tranquilo que não vai sobrar para ti. Mas eu acho que você precisa falar especificamente de design thinking, você precisa falar especificamente de UX, que o teu trabalho é UX, é User Experience, e você não está falando disso, né? Eu entendi que você está falando usabilidade, que tem a ver com a base do UX, mas a questão é que o UX é extremamente novo, é um tema de um ano e meio, 2 anos, enfim, e não tem, eu realmente procurei, não tem, e você precisa falar de MVP, né, que é a lógica do Lean Startup, enfim, que não tem também. Então, veja só, eu olhei isso daí eu pensei assim, por que será que não tem Design Thinking, UX, MVP? Eu acho, mas eu não sei, que é porque você está fazendo um trabalho mais estruturado nas bases. Por exemplo, eu achei ali na tua referência as bases do UX, entendeu? Camarada lá de 2000, de 98, que agora a turma está dizendo, bom, o UX é baseado lá em não sei quem, então você tem na base, que eu acho isso legal, tá no ambiente seguro, mas eu não veria, eu não iria criticar se tivesse UX, então, o primeiro ponto é esse, humildemente, Rodrigo, eu acho que você tinha que falar Design Thinking, UX e MVP, nessas palavras, tá. Segundo ponto, eu acho humildemente que e aí a gente participa de alguns projetos com o professor Paulo, e essa opinião minha é recorrente, e a gente precisa dar um retorno para o ator. Então, assim, o que o posto de combustível vai ganhar, né? E me parece humildemente que nesse seu trabalho ele vai ganhar o que ele sempre ganha, que o que é? Vai o estudante lá da graduação, do mestrado, do doutorado, faz o trabalho, desaparece e um dia manda um PDF para ele. Eu acho que é muito pouco, entende, Rodrigo? Porque daí o próximo estudante que chega lá para fazer alguma coisa, ele vai, não, mas já veio aqui o Rodrigo e eu não ganhei nada com isso. Claro que a gente entende que todos nós, quando fomos fazer os estudos, a gente precisava muito fazer aquilo, né? Só que é importante a gente pensar no retorno para o posto de combustível, quer dizer, o que eles ganham com isso. E aí era bom você pensar como eles, né? E a minha terceira e última observação, Rodrigo, 100% que eu estou falando aqui é só se você quiser adiante. Eu acho que o teu método, você poderia, além do estudo de caso, você poderia usar uma metodologia chamada Design Science Research, que é uma metodologia de estudos, né? Que você pode vincular com o estudo de caso, que ela te permite fazer uma coisa que outras metodologias não te permitem, que é você sugerir um artefato. Então, o Design Science Research surgiu lá com um camarada chamado Simon, que ganhou o prêmio Nobel, que vem muito da engenharia de produção, que te permite sugerir um artefato. O que é um artefato? O argumento central do Simon é assim, ó, a gente vive num mundo artificial, tudo aqui é artificial. Se tudo aqui é artificial, quer dizer que a gente pode criar outras coisas artificiais. O argumento central é esse. Então, unificando, colocando a metodologia Design Science Research, tem um quarto objetivo ali, que responde à minha questão 2 ali do retorno, que poderia ser o teu quarto objetivo, um framework, um modelo, você dizer assim, ó, no quarto objetivo, assim, bom, então eu proponho tal coisa. Eu proponho que com todo esse resultado você, posto de combustível, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Isso não é muito em outras metodologias, no estudo de caso, em outras técnicas, mas no Design Science Research é. Então, o que eu estou te dizendo? Se você achar que vale a pena e que você quer correr o risco, também de ser criticado, porque se você vai usar o Design Science Research, não vai te criticar. Mas eu não. Research, você pode pôr coisa para o camarada, para
aplicativos, das suas sistemas, tranquilamente o projeto de doutorado. Um mês depois dissertação, você pode ter 3 níveis de material. Posso te mandar a minha tese, que é Design Science, professor, Design Thinking, UX e tudo mais. Posso te mandar minha dissertação, porque na minha dissertação eu fui muito criticado na minha dissertação, porque eu propus, foi de inovação, eu propus um modelo. Daí uns professores me disseram, olha, mas na dissertação você não precisa propor algo, certo? Vai chegar no fim. Agora, se você quiser tomar umas pauladas, mas propor algo, na minha dissertação eu propus um modelo de inovação para o grupo Randon. Cara, os caras da banca um camarada da banca me disse, não, tu não pode propor alguma coisa na dissertação. Agora, um dos camaradas, que é o cara da inovação lá da USP, me deu 10, né? Ele disse, parabéns pela coragem. Não vai ganhar o Oscar, mas a coragem é o que vale. Então, eu posso dar minha tese, minha dissertação, e eu posso te mandar um trabalhinho de conclusão, TCC de pós-graduação, que não é de mestrado, não é do nível teu, né? De uma orientanda minha, que para propor algo, para a criação de um aplicativo para galera que tem Parkinson, né? Então, é uma coisa bem simplesinha, não é? Só para você ventilar as ideias. Então, fechando aqui as minhas observações, vou reforçar tudo que eu falei nessa segunda parte, Rodrigo. Se você quiser ir adiante, então é por aí. Mas, de uma forma geral, se você não quiser, também eu acho que tá ok. É isso, pessoal. Tá certo. Eu queria agradecer, então, ao Garcia. Tomei nota aqui. A gente vai buscar colocar também esses outros elementos no trabalho, sem problema nenhum, inclusive. Né? Queria mais uma vez agradecer, então. São ideias muito boas, né? Gostaria de passar a palavra, então, ao professor David Forjarini, então, né, nesse método de trazer quem está mais longe, né? Primeiro os mais longe, então, né, o professor David tem a palavra agora para colaborar também com o trabalho e passar as considerações dele, tá? Obrigado, David. Oi, gente, bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer o convite do professor Dr. Paulo, né? E assim também o convite do Rodrigo. A gente entende que essa opção de nós estarmos na banca de um projeto é onde a gente mais pode contribuir de fato com a dissertação, né? Então, muito feliz de poder estar aqui para contribuir junto com os nossos colegas, grandes professores, o professor Alexandre Garcia, professor Cláudio Albano, professor Rafael. Então, de imediato, agradecer muito a possibilidade de estar aqui e, bom, sem muitas delongas, para que a gente, né, consiga seguir o tempo. Antes de tudo, queria elogiar, Rodrigo. A gente consegue perceber que você tem domínio da área, consegue perceber que você tem, de fato, um objetivo, que você sabe aonde você quer ir. Isso é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas, no processo de mestrado, ou seja, de doutorado, pecam muito porque ficam um pouco perdidos, né? Me parece que você consegue aqui, pelo menos, apresentar no material que nos enviou e na apresentação, você tem um objetivo claro, né, pautado pela usabilidade.
Fico muito feliz pela composição da banca do Dr. Paulo, que nos permite ter pontos de vista complementares, né? Então, eu acho que eu tenho a capacidade aí, de repente, de dar uma complementada, seguindo um pouco a linha do professor Garcia. O professor Garcia traz muito o que isso vai ser, sobretudo, né, entre outros elementos, como que isso vai ser usado lá pelo usuário, pela ponta, pelo objeto, né, que está sendo pesquisado. Então, eu acho isso bem interessante. Mas eu tenho uma pergunta, antes de a gente continuar, para eu poder fazer as minhas outras observações. O que é mais relevante para ti, Rodrigo? O tema ou o objeto? Atribuindo um Se tivesse peso que fazer uma orgânico. escolha entre o tema ou os postos de gasolina, isso é porque eu preciso disso para poder continuar. Isso é importante. Se tivesse que fazer uma escolha entre os dois. Eu acho que um vai complementar o outro, mas tratando da questão em si, o tema, né? Perfeito, perfeito. Tu vai entender agora por que eu fiz esse questionamento para a gente poder construir. O que a gente entende por um mestrado e qual é a importância do mestrado? A diferença do mestrado, sobretudo nos dias de hoje, é que a pessoa se apropria do tema, se apropria da teoria e, diferente de outras pessoas que estão no mercado, que dizem, não, eu tenho feeling, eu estou 30 anos no mercado, tenho feeling, não precisa dessas bobagens aí de academia, porque eu tenho feeling, né? Quando a gente está no mestrado e a gente tem o gosto no tema, né? Isso eu fiz a pergunta. O primeiro passo e o mais relevante no mestrado, que vai te diferenciar de um profissional qualquer, é estar muito bem embasado na teoria. Eu acho que tu traz ela bem, mas tem um problema que a gente tem que deixar muito claro aqui, né? E, aliás, é o grande trabalho do projeto. O projeto que tem que entregar isso. Então, isso é um ponto que eu acho que eu sugiro assim com bastante carinho rever isso. E acho que isso é importante, viu, Rodrigo? Sinta que nós estamos aqui todos num ambiente familiar. Viu? A gente quer realmente que o teu trabalho desponte, né? A gente está lá no núcleo de pesquisa e tal, a gente tem um carinho. Mas o que o projeto tem nisso? Aí deveria ter uma revisão profunda da literatura e do referencial teórico. Então, o que a gente percebe, assim, eu sinto que o teu referencial teórico parou em 2004, 2005. Aí é muito tempo, né? Me parece que foi um pouco usado de um trabalho anterior e você parou ali. E aí eu até fiz depois uma pesquisa, posso te mandar. Aí caberia muito importantemente uma mergulhada nas bases de dados de artigos. Nem precisa ser, ai meu Deus, vou virar a base de dados. Eu botei só ali a tecnologia da informação, né? Em inglês veio fiz um pouquinho de filtro ali e botei só de 2015 a 2020. É certo, seria até 2017, 2020, os últimos 3 anos, mas botei esse sim, 2.500 artigos. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa para pesquisar. Tem muito artigo. E talvez o tema que você está trazendo já possa ter sido debatido. E isso pode te ajudar a desenvolver ainda mais o que você está trazendo. E veja como a gente é um pouco complementar, né? O Garcia comentou de alguns termos, de algumas bases, que, aliás, até nem é muito a minha área, né? Aqui eu estou olhando mais a estrutura da dissertação mesmo, né? E aí ele, olha, tu não falou desse tema, não falou desse tema. Por quê? Porque parou ali em 2004, 2005, né? O referencial teórico. Um exemplo claro é quando tu traz a NBR, né, a norma, e ela teve uma atualização em 2011. E você não fala da atualização, você fala só de 98, que foi a WIS 98, que depois teve a NBR
2002, mas tem uma atualização em 2011. Eu não olhei a essa NPR, mas acredito que talvez alguns pontos são relevantes de mudança. E é 2011, não é 2018, 2019, é de um... Então, o que a gente espera do projeto? Que haja uma, um aprofundamento no referencial teórico e, sobretudo, das coisas novas. Acho muito legal você trazer os seminais, que é o que você traz, você cita, né? Tem alguns seminais de 93 ali, né? Até você falou algumas vezes durante a apresentação, que é o Capim e outros, né? Mas isso depõe muito contra o seu trabalho. Então, acho que isso é um ponto muito interessante de você rever. E aí, em cima dessa questão, a pergunta que eu faço assim, qual é a sua originalidade que você está trazendo aqui? Claro que a gente não está dizendo, sei lá, vamos pensar uma nova teoria. Não é nesse nível, mas o que você está trazendo de novo? Qual é assim, a relação entre o teórico e o empírico que você vai trazer de novo? E aí, eu não sei se você está trazendo novo porque não tem o referencial novo. De repente, isso já apareceu, né? Mas você não fez a pesquisa. Né? Então, isso acho que é muito, muito relevante. E aí eu acredito que talvez, quando você for olhar isso, essa parte do referencial, possa lhe surgir uma oportunidade que eu, particularmente, vejo como algo muito interessante, que pode te colocar na crista da onda, quando você terminar o seu mestrado, e dizer, não, eu falei desse tema, meu ponto de vista, nós estamos falando de tecnologia da informação, nós estamos usando tecnologia da informação agora, uma situação totalmente atípica, né? Então, eu, particularmente, vejo que você tem uma oportunidade de tratar a tecnologia da informação nessa situação de pandemia, né, que vai te colocar como um dos primeiros mestrados, um dos primeiros mestres que falaram desse tema em profundidade. Então, quando alguém quiser perguntar o que aconteceu, o que era a tecnologia da informação na pandemia, bom, não, eu estava lá, eu pesquisei, eu fiz, você vai sair, agora eu já estou vendo o mercado futuro para você, né? Você já vai sair como um cara da tecnologia da informação dentro da pandemia. Você tem base, isso é legal, você tem base teórica, você leu sobre isso, você tem conhecimento prático da área, tudo isso ficou muito claro. Você atualiza o referencial teórico e aí tem essa sugestão de de repente, tratar desse ambiente da Covid, porque isso vai mudar muito. E aí, de repente, você vai entregar 2021, sim, uma dissertação, e aí eu estou muito alinhado com o que o professor Garcia falou, sim, você vai entregar uma dissertação, eu acho que você tem um caminho para uma dissertação, mas você tem possibilidade de mais, né? Isso eu quero dizer, e a Covid me parece uma oportunidade. Eu acredito que as minhas principais considerações estão nesse caminho. Eu fiz uma série de anotações no PDF, que eu vou mandar para vocês por e-mail, mas vai mais nesse ponto de vista da estrutura mesmo. Né? Então, eu acho que isso aí são as contribuições que eu posso dar e fico à disposição. Né? Não quero de forma alguma ter melindrado, não era esse o objetivo, é de fato por gostar muito de você e da banca. E aqui a gente pensou que a gente está conversando entre amigos, né? Com uma ideia de sugestão de melhoria. Obrigado, essas são as minhas considerações. Quero que agradecer então ao professor David pelas considerações também, tá? Vamos discutir bastante isso, tá? Do que ele nos colocou como oportunidades, tá? São bastante interessantes. Pode ter certeza que sim. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite e passar a palavra agora ao professor Cláudio Albano, né, para que ele venha tecer as suas contribuições.
Bom, bom dia. Dia. Ouvindo? Sim, escuto. Estão me ouvindo? Bom, em primeiro lugar, tá? Quero agradecer ao Rodrigo e ao Paulo, né, por nos convidar para participar da banca, né? E esperamos fazer contribuições ou sugestões que possam agregar para esse trabalho do Rodrigo, ok? Pergunto novamente se todos estão me ouvindo. Tudo ok? Tudo tranquilo? Tá bem, então. Bom, cumprimento aos demais membros da banca, né? Alexandre, que eu não conheci, prazer, então, com o senhor, o David, né? Bruno, o David. É muito bom quando a gente vê um ex-aluno tendo progresso na sua carreira pessoal e profissional, seja na vida acadêmica, seja em outra forma de tá? Bom, e frente ao nosso convidado, professor Ferraz, o qual nós já com diversas. Bom, escrevi aqui um paper, Paulo, sobre o que eu achei de enviar para o Rodrigo, cópia para o. Eu vou dar peladas nesse paper, tá, Rodrigo? Tá? Bom, o primeiro aspecto, vocês vão me desculpar que eu vou tentar ser pontual, via o título, especial de alguma frase, ok, Rodrigo? Tá? Em relação ao teu referencial teórico, eu faço exatamente a mesma coisa, ou seja, as tuas referências estão bastante defasadas, bastante mesmo, tá? Uma série de referências, muitas estações, 2009, 2008, enfim, tu tem tem uma situação assim, ó, neste momento, não pode usar uma situação de 2004 e 2020, passados 17 anos. Então, assim, ver que nas minhas considerações tem uma série dessas situações onde eu dou exemplos pontuais. Tem uma citação de 2002 que diz assim, o avanço das tecnologias nos últimos anos foi em 2020, não dá para ficar com o avanço. Tá cortando bastante o áudio ou é só aqui comigo? Cortando. Não estou conseguindo ouvir também. Cortando. Mas o Cláudio é gago. Acho que ele caiu, inclusive. Eu tirei, eu não gostei do que ele falou, daí eu expulsei. Eu acho que aspiraram o Albano. Cancelei o Albano, tava sobrando na banca mesmo, eu tirei ele. Mas eu não sei se você quer esperar o Albano. Eu acho que a gente continua com o Rafael, caso ele volte, daí ele continua. Tá, vou passar a palavra então por último, não menos importante, o professor Rafael Ferraz, é que ele é da universidade e do grupo de pesquisa, então ele é o mais perto, tá? Explicando. Então, vou passar a palavra para o Rafael, então, para ele tecer os comentários dele, tá? Muito obrigado por ter aceitado, Rafael. Tá, tá. Bom, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer, né, estar participando para contribuir no trabalho do Rodrigo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo, né, pelo convite. É um prazer estar junto com a banca do David, né, nosso ex-aluno aqui do campus, ex-colega, né,
e do professor Alexandre, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, né, anteriormente. Então, sempre é bom a banca, e também é por isso, né? A gente acaba, e gostei de alguns termos ali que o professor comentou depois, vamos ter que trocar algumas ideias ali. Eu acho que o Cláudio tá voltando. Vamos ver aqui. Cláudio? Alô? Alô, Alô? não. Alô, vocês estão me ouvindo? Tinha caído a minha internet aqui. Estão me ouvindo? Não, agora sim, perfeito. Não? Fale um pouquinho, eu estava pensando se nós todos botarmos os nossos vídeos, tirar o vídeo, de repente fica só o áudio do Cláudio, a gente vai ver melhor aí, então. Botar melhor. Não, é que eu estou aqui é que eu tive que vir na Unipampa hoje à noite, tinha uma entrega para fazer às 9 horas aqui, e aqui às vezes na minha sala a rede é meio ruim, eu mudei de sala lá, ok? Aí, estão me ouvindo? Te ouvindo melhor agora. Ouvimos. Tá bom. Bom, então, Rodrigo, eu acho que vocês tinham ouvido a parte que eu falei que necessita de uma atualização no teu referencial teórico, né? Compartilho da opinião do David, né? Inclusive, nesse parecer que eu fiz, eu cito diversos trechos que tu tem que atualizar esse referencial, ok? Bom, com relação ao teu referencial teórico ainda, como tu dividiu ele em diversos tópicos, às vezes a leitura fica um pouco cansativa. Então, eu dei algumas sugestões de alguns tópicos que tu pode unificar eles, por exemplo, 2.6, 2.7, 2.8. Talvez tu possa fazer um só, o 2.3, 2.4, 2.5, tu possa fazer um só, ok? Por exemplo, eu não entendi o porquê que tu fala em investimento em tecnologia da informação. Acho que tu pode deixar esse tópico junto com o impacto da tecnologia da informação no ambiente empresarial. E eu senti que tu fala pouco do tópico usabilidade. Eu acho que tem que falar mais disso, porque a usabilidade ela está no objetivo geral e na tua questão de pesquisa, na tua questão problema. Então, ela é um ponto central no teu trabalho. Eu acho que tinha que abordar mais ela no teu referencial teórico. Ok? Bom, basicamente é isso aí, tá? Sobre a metodologia, de uma forma geral, eu acho o seguinte, tu tem que justificar o enquadramento do teu trabalho, por exemplo, por que teu trabalho é descritivo. Tu fala que é um trabalho descritivo, mas não fala por que teu trabalho é descritivo, assim como sim, tu fala que teu trabalho é um estudo de caso, nós temos que tirar o porquê que teu trabalho é um estudo de caso, entendeu? Sobre os protocolos de entrevista e observação ali estão ok. Sobre a abordagem que usa ali, o tópico 3.4 para a obtenção de dados, está ok. Tá? Só que eu acho que tu precisa detalhar um pouco mais, como por exemplo no quadro 4, que é o quadro que tu disse que vai fazer a entrevista com os gestores. Tu tem, por exemplo, tem uma questão que é a seguinte, ó, a informação oriunda dos processos e ferramentas existentes auxilia a direção na tomada de decisões. Poderia talvez ser mais pontual, dizendo assim, ó, que autores deram origem a essa questão, entendeu? Tá? No quadro 6 também, inclusive aqui no parecer que eu vou enviar depois para ti e para o Paulo, eu sou mais pontual, cito alguns autores até, tá? E eu fiquei com uma dúvida bastante grande, sim, agora sim no tópico 4.3, que diz assim, ó, perceber fatores inibidores e facilitadores para a utilização das ferramentas de tecnologia e informação existentes. Eu não consegui identificar no conteúdo desse tópico relação com o título dele, e aí é uma dúvida que eu tenho. Nesse tópico aqui, tu vai concluir quais são os fatores inibidores e facilitadores para a utilização das ferramentas de tecnologia de informação. É isso que tu quis dizer com esse tópico, com o quadro 7? Tem como me responder isso? Sim, é isso aí. É isso aí. Tá, e de que forma que tu vai fazer isso aí? Compilando as informações das entrevistas e da observação. Tá bem, então. Tá bom. Tá isso aí. Bom, só uma dica para ti aí, até para mim não me estender muito aqui agora, embora eu tivesse mais coisas para falar, mas eu vou deixar para o parecer aqui, onde eu fui mais pontual algumas observações, tá? Tá. É o seguinte, ó, duas dicas para ti. A questão da apresentação, cara, tu ficou 40 minutos apresentando, entendeu? Toma cuidado nisso aí. Não,
Agora aqui tu já apresentou, mas para a tua apresentação final e até mesmo para futuras apresentações, tá? Ok? Tá, Rodrigo? Na apresentação também tu usou muito do teu conhecimento anterior do assunto, isso pode ser bom, mas dá uma cuidada nisso aí, tá? Uhum. E o tema, assim, ó, eu acho que tu escolheu o tema. Por que tu escolheu esse tema? Tu falou na apresentação, é pelo teu conhecimento anterior no assunto, né? Foi isso? Sim, pela minha área de formação, né? Tentar fazer algo de prático, não, basicamente isso. Sim. Tá. E tu teria agora vou te fazer umas perguntas assim, mas não se preocupe que é rapidinho. E quais os outros temas que tu gostaria de ter trabalhado além desse? Quais outros temas? Desenvolvimento na área de tecnologia, sistemas compartilhados, redes de conhecimento, esse tipo de coisa. Tá. E por que tu escolheu este? Entre esses? Dentre esses, basicamente pelo perfil do curso, né? Tentar fazer algo que fosse de compreensão de todos, que fosse alguma coisa mais prática e não tão focada na área de TI, né? Bom, eu estou fazendo isso pelo seguinte, ó, porque se tu revisar os anais da área de ETI, e até mesmo vamos supor, do Enampad, de eventos da área de administração, esse tema ele era bastante usado na década de 90. Eu acho que isso reforça um pouco o porquê das tuas referências um pouco antigas, entendeu, né? Uhum. Então, assim, esse tema ele foi um tema bastante importante nessa década, 90, início dos anos 2000, até 2005, aí 2006. Uhum. Depois muita gente entrou, já que eu sou da área também, nós vamos comentar um pouco sobre isso aí. Muita gente entrou até que essa questão na ATI virou quase como uma commodity, ou seja, não interessa se o usuário sabe usar ou não sabe usar, ele vai ter que usar e pronto. Até tem um livro que foi feito por um ex-reitor da USP, da área de tecnologia de informação, onde deu relatos de casos de grandes empresas sobre o uso da ATI, sobre essa questão da usabilidade, tá? Tem uma frase, esse livro é do Jacques Markovits, tá? E esse livro até esse livro, para te ter uma ideia, é lá de 2002, 2003, e tem uma frase de um gerente da Sadia, lá que é bastante, assim, ó, que é exemplar. Ele diz o seguinte, ó, na Sadia, a gente tenta fazer com que a pessoa mude para se adaptar ao sistema. Se ela não mudar para se adaptar ao sistema, a gente muda a pessoa. Você entendeu, né? É que nem iniciativa privada, o usuário, e apenas hoje em dia no público, o usuário se adaptar ao sistema é quase que imperativo, né? O usuário não tem essa escolha, tem que se adaptar e pronto. É bem essa frase do cara da Sadia. A gente tenta mudar a pessoa. Se ela não muda, a gente muda a pessoa. Esse muda a pessoa. Então, talvez, né? Mas isso é um comentário meu, né? Talvez tu poderia ter escolhido um outro tema que despertasse, a nível de eventos, de revistas, uma maior atração para a futura publicação. Talvez, mas isso é uma opinião minha. Ok, Rodrigo? Okay. E talvez viesse até a contribuir mais para o teu futuro como professor. Tu é professor no Instituto Federal, né? Não, eu sou analista de TI. Também, em virtude disso daí, eu sou o cara que planeja, né? Sim, tá. Tudo bem. Mas tu trabalha no Instituto Federal, né? Isso. Tá. Não, tudo bem. Isso foi só uma troca de opinião entre duas pessoas da área, né? E nós já nos conhecemos dos nossos tempos de campo, né? Entendeu? É verdade. Como colegas, né? Mas é só uma opinião minha, ok? Ok, obrigado. Então, basicamente, os meus principais comentários são esses. Tu vai ter que atualizar o teu referencial teórico, reforçando o que o David disse. Vai ter que condensar mais o teu referencial teórico, tá certo? Tu vai ter que focar mais em alguns itens
referencial teórico, mas todas essas sugestões eu faço de forma pontual no parecer, vai ter que reforçar algumas questões de metodologia no teu trabalho e indicar mais claramente algumas questões de metodologia, tá? Mas isso tudo eu vou deixar para falar no teu referencial teórico, ok? Ok. Tá bom? Então, agora eu devolvo a palavra para o Paulo, que está conduzindo os trabalhos. Aí peço desculpa por essa queda na minha internet. Ok? Um abraço a todos novamente. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Rodrigo, e ao Paulo. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço também, Cláudio, então, tá? A sua explanação, muito obrigado, tá? Então a gente vai conversar, discutir bastante também sobre os aspectos que levantaste, tá? O grande problema é que o resto das nossas internets ela não chega até o 18G aí de Bagé, aí a gente não consegue ouvir, tá? Mas quando a gente conseguiu alcançar, deu certo, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Queria passar a palavra ao Sr. Rafael Ferraz, então, tá? Para que ele possa tecer os comentários dele também sobre o trabalho, tá? Muito obrigado por ter aceitado, Rafael, tá? Contigo a palavra. Estão me ouvindo? Sim. Não sei por que a gente sempre faz essa pergunta, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, é a primeira pergunta que a gente faz em webconferência, né? Então, obrigado, Paulo, obrigado, Rodrigo, e demais colegas, né, junto, e o professor Albano, que não estava no momento. Eu acho que, assim, Rodrigo, o trabalho, tudo que a gente está fazendo aqui, como o David comentou, nós somos uma grande família, né? Uma família nerd, né? Uma família PPGA, então todas as falas que a gente faz aqui é de uma forma para querer contribuir para melhorar o teu trabalho. Assim como o professor Albano comentou, eu acho que o tema é algo que a gente começa a pensar, né? E durante a tua fala ali, eu consegui compreender muito o porquê, né? Que tu escolheu determinado tema aqui de estudo. Conforme o professor Alexandre falou também, concordo e está no parecer que eu vou te encaminhar, ok? Eu acho que faltou algumas referências, né? Dar uma atualizada e aquilo é bem certinho como o professor comentou. Existem, o professor Alexandre, existe essa diferença. Como é que você quer conduzir o teu trabalho, né? Se é um trabalho que quer deixar como uma referência, mais ele com um corpo melhorado, né? Eu acho que tu precisa buscar algumas referências um pouco novas, né? Um próprio designer UX e é, outras, né? Referenciais, né? Importante. É algo novo, né? Que o designer UX ele é muito antes do sistema sair, né? Então é um pensamento, é um planejamento para antes do sistema, então não posterior. Mas eu acho que dá para te trabalhar, por isso que tem pouca referência, né? Mas eu acho que é importante de trabalhar. O meu ponto principal aqui vai ser, na minha fala, na tua metodologia, tá? Eu acho que assim, tu domina o tema, né? Tu é da área, eu acho que é muito bom de trabalhar com aquele tema que a gente gosta, né? Então, isso é um fator principal. Então, quando tu respondeu ali pro David, que é o mais importante para ti era o tema, então dá para notar que tu tem esse conhecimento do tema e tudo mais. Mas assim, na hora da gente fazer uma pesquisa, ela tem que ser de fácil leitura, tá? Então, assim, o que eu senti na tua metodologia? Eu senti na tua metodologia um pouco confusa, tá? Eu senti que ela não está ainda bem estruturada. Parece que tem alguns momentos assim que tu sabe que tu vai ter que fazer, mas como que isso vai ser feito ainda é uma incógnita, né? Então, por exemplo, assim, você vai trabalhar com uma entrevista semi-estruturada. Eu marquei algumas coisas assim que, como professor das exatas, né, eu tive um momento aqui assim que eu fechei o computador, não vou mais ler, que tu colocou assim, eu coloquei aqui para ti que foi demais, assim, cortou a minha alma, né?
levando-se em consideração que os dados recolhidos não podem ser interpretados através de fórmulas matemáticas ou estatísticas em razão da sua natureza, acredita-se que a proposta terá maior chance de êxito abordando o método de estudo de caso. Na verdade, o método de estudo de caso é um método estatístico, portanto, ele é um trabalho estatístico. Né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas assim que estão um pouco confusas assim, na tua metodologia, tá? Então, tem muito acredito, e quando a gente quer ler, não, eu vou fazer isso, né? Por causa disso, tem que ser mais incisivo, tá? Tem que nos vender dizendo, ó, eu vou fazer por isso, tá? Então, assim, tem algumas coisas assim que não preciso, né? Eu achei assim, a história do posto é muito bonita e tal, mas acho que poderia ser lá até um capítulo introdutório do teu resultado, mas não com uma metodologia, né? Eu acho que não ficou bem. Até tem um momento que tu explica dentro da tua metodologia o que o Albano te perguntou agora, né? O porquê do tema, né? Então, tu vai trabalhar porque é uma linha no qual tu tem conhecimento, né? Isso está lá na tua metodologia, né? O motivo por tu pesquisar é porque tu é formado na área, tem conhecimento na área, mas isso não, eu acho que não é necessário de estar na tua metodologia, tá? Eu acho que, sim, uma reformulação necessária no teu trabalho no geral seria isso, pensar com cuidado essa tua questão metodológica, tá? Porque, assim, existem vários quadros. Quando a gente começa a ler, tu acaba meio que se perdendo. O quadro 3 fala com 4, que fala com 5. O teu quadro 2 fala esse quadro que ele é bem interessante. O detalhamento do método de pesquisa aplicado, ele é um quadro muito interessante. Mas o que acontece? Tu não está me falando nada a não ser repetir o que já estava lá em cima. Então, tu está colocando aqui teu objetivo geral, mas tu não. Esse quadro é muito interessante quando tu coloca teu objetivo geral e coloca qual é o mecanismo que tu colocou na tua apresentação. É bem interessante, né? O objetivo 1, como é que eu vou alcançar? O objetivo 2, como é que eu vou alcançar? Eu não encontrei isso aqui no teu trabalho, tá? Então, eu consegui entender na tua apresentação e não consegui entender no teu material, tá? Então, eu acho que seria interessante essas reformulações dos quadros. Eu coloquei aqui alguns apontamentos, porque tu só está repetindo, tá? Então, tu colocou o objetivo, o objeto de pesquisa, e teus objetivos específicos seriam a tua descrição qualitativa, né? Então, eu coloquei alguns apontamentos aqui, tá? Vou te mandar depois do trabalho, para ti, para o professor Paulo, para vocês darem uma olhadinha, tá? Tem bastantes autores e o que ele aborda, né? Lá no teu quadro 3, por exemplo, tá? Teus autores e o que eles referenciam, mas algumas coisas aqui eu não consegui encontrar lá nas tuas perguntas, né? Claro que tu vai fazer perguntas, tu vai fazer visitas, né? Como é que é a avaliação, observação, uma coisa assim, né? A tua metodologia, ele também tu vai observar o usuário utilizar, mas também não está bem estruturado como é que tu vai fazer isso. Tá? Então, quando a gente bota na tua metodologia, eu gosto muito da metodologia de pesquisa, ela assim, não precisa ser grande, né? Às vezes a gente tem uma mania de querer explicar com muito detalhe e não explica nada. Então, assim, o que eu acho que a tua metodologia tinha que ter? Uma coisa mais simples. O trabalho vai ser descritivo, por isso, estudo de caso, por isso, vamos aplicar este questionário para gestor, este questionário para tal. Esses questionários são fundamentados com esses referenciais e um quadro respondendo, esse objetivo eu vou responder com o questionário 1, o objetivo 2 com o questionário 3, eu tenho umas férias aqui, então peço desculpa. E o último objetivo lá eu vou responder. O último objetivo lá eu vou responder com a compilação do questionário A, B, C e D. Tá? Então, assim, eu acho que ficaria um pouco mais enxuto, mais fácil de entender. A história do posto fica lá para os resultados. Tá? Eu acho que ficou claro do sistema. Na tua apresentação a gente entendeu que o posto, por ter uma facilidade de acesso, por ter alguns trabalhos, ter vários sistemas de software. Só que eu te juro que eu fiquei um pouco só receoso por vocês, né? Pela questão das respostas que vocês vão ter, tá? Eu acho que posto é algo que a gente ainda não pesquisou na cidade, tudo mais.
mas será que vocês vão ter uma justificativa de usabilidade tão grande assim do usuário, né? Mesmo sendo um posto de rede, porque daí tu vai trabalhar com uma rede, né? Então, por exemplo, o que acontece no posto na filial 1 acontece na 2, que acontece na 3, que acontece na 4, né? Em questão de usuário ali da frente, né? Creio, né? Pode ser que seja diferente. Mas eu começo a pensar, será que não vai ter em algum momento que as suas respostas vão ser assim? Que ali tu pergunta para o usuário, né? Deve ser o frentista. O usuário tu também não discrimina. Quem serão? Serão diretores, gerentes? Eu acho que isso na metodologia é o interessante. O objeto é quem? É a empresa. Quem serão quem vai responder? Serão os gerentes? Serão os diretores de área? Tu vai questionar só o posto ou a conveniência? Né? Porque tu comentou na tua apresentação que tem conveniência e tem outros que não tem. A conveniência está atrelada, não está? Né? Então, eu acho que precisa discriminar assim, quem seriam esses teus atores, aí, teus usuários, né, que tu comenta. Mas se tu perguntar aí para um frentista, que ao mesmo tempo tu justifica em algum momento dentro do teu texto, ou na tua apresentação, acho que tu comentou, pelo critério de não tem tanto acesso ao estudo, pelo perfil do usuário, né, do frentista, quando tu pergunta assim, ei, a usabilidade do sistema, dá uma nota de 0 a 10. Daí depois tu diz lá que não vai usar estatística, né? Mas tem que dar uma nota de 0 a 10. Então, assim, de 0 a 10, qual é a usabilidade? Se tu perguntar o Rafael, que entende um pouco mais de usabilidade do sistema, eu vou te dizer uma coisa. Se tu perguntar para o João, que não conhece nada, vai ter que dizer que é 10. Então, assim, será que tu não vai ter são algumas hipóteses, né? Não sei se vocês estão trabalhando com as hipóteses de não haver diferença nenhuma, vocês não conseguirem identificar nenhum fator de risco, né? Daqui a um pouco vocês vão chegar lá no final da tua dissertação e vão dizer assim, não, o TI não interfere em nada na usabilidade, ou o sistema, tanto fez, não vai interferir em nada na produtividade do cliente. Do cliente não, lá do posto, né? Dos usuários. Então, assim, eu acho que tem que ter um cuidado aí nessas questões, tá? No teu questionário, como que tu vai abordar isso. E a minha sugestão é que tu pense, de repente, e agora o professor Alexandre, quando deu aquela sugestão da outra metodologia, de repente, seja uma metodologia interessante. E exatamente aquela fala é muito que a gente tem ouvido hoje da CAPES, dos órgãos de fomento dos cursos, né? O que isso vai gerar para o posto, né? Para o PPGA, o que isso vai gerar de produto, o que a tua dissertação, a tua pesquisa hoje vai gerar de resultado, né? Que a gente chama aí do fator societal, né? Que impacto a tua dissertação vai gerar. E tu comentou lá na tua apresentação que a tua ideia era não fazer algo simples, e sim criar um manual, alguma coisa de como escolher um sistema, né? Acho que falou alguma coisa assim na tua apresentação. Eu não achei nada disso no teu trabalho. De repente, seja o teu quarto objetivo, como o professor Alexandre comentou, né? Criar uma metodologia ou, sei lá, né? Algo porque o que ganha, né? Com a tua dissertação. Então, assim, no modo geral, dá essa olhadinha na atualização ali nos teus referenciais e principalmente numa reestruturada na tua metodologia, tá? Minha maior preocupação ficou ali na parte metodológica mesmo, né? Nesses critérios de definir melhor como tu vai sair de campo. Quando a gente faz em forma de entrevista semi-estruturada, é claro que tu pode ir fazendo as adaptações no meio do caminho, né? Mas eu vou te dizer que é muito mais fácil tu já ir com algo construído, né, definido, do que trocar o pneu, né, com o carro andando, ou querer, né, mas eu podia ter feito isso. Então, acho que pensa em todas as possibilidades, né, antes de ir fazer as entrevistas, né, essas questões, e pensa melhor nessa justificativa de por que posto de combustível, porque eu estou com medo, meu receio é a tua resposta final, tá? Considerando que ele é um posto, é uma rede, é familiar, se vai ter tanta diferença assim de investimento, se a TI vai se tornar tão importante assim, né? Bom, fazendo a pesquisa que tu vai descobrir, né? Mas dá um pouquinho de medo, né? Eu acho que tem que sempre ter uma carta na manga aí, como
um objetivo extra aí que possa, né, dar um brilho aí no teu trabalho, tá? Acho que da minha parte é isso, ficou à disposição, Rodrigo, Paulo, né, sabe, estamos perto, né, somos mais próximos de todos aqui da banca. Se quiserem trocar alguma ideia, precisar de alguma ajuda, fico à disposição. Mas, num todo, eu acho que o cuidado maior é na tua metodologia e nessa justificativa do posto de combustível, dessa importância aí que ele tem. Tu comenta sobre a produtividade e tudo mais, mas não existe em nenhum momento fazer análise de produtividade versus sistema, né? Então, tu vai falar só sobre usabilidade mesmo do sistema, né? E tinha um ponto que o professor Albano te perguntou daqueles fatores. Eu acho um pouco arriscado até tu querer definir alguns fatores só com entrevista, né? Fatores que são inibidores e facilitadores. Eu acho que tu já teria que ter, assim, quais fatores na tua visão, assim, tá? Dentro das referências. O que é um fator positivo e negativo dentro da TI lá na usabilidade? Para te já tentar direcionar para ver se em algum momento eles vão falar isso. Né? Senão, né, pode ser que essa compilação aí tu acabe não achando os fatores reais, né, inibidores ou facilitadores. Eu acho que é bom tu já ter em mente que fatores são esses. O que eu posso encontrar no meio do caminho que é facilitador, né? E o que não é facilitador? O que os usuários estão me dizendo que não é? Então, eu acho que sempre que tu tenha a tua vamos dizer assim, tuas palavras-chave definidas antes de ir a campo, tu consegue identificar melhor, tá? Então, eu acho que é nessa linha aí, tá? Bom, da minha parte era isso, Paulo. Mais uma vez, obrigado e fico à disposição aí para contribuir no que precisar. Professor Paulo, me permite um aporte junto com o Rafael, rapidinho, aproveitar o que ele falou? Sim, fala. Rodrigo, dando a continuação do Rafael e de tudo que a gente discutiu aqui, eu muito rapidamente fazer uma sugestão. Me parece que tu tem a faca e o queijo na mão para discutir exatamente esse tema que tu está discutindo no ambiente dos institutos federais, que é um ambiente onde você trabalha, né? Nós estamos muitas vezes a gente discute muito o produto, mas não o planejamento desse produto, ou como que eu vou chegar nesse produto da tecnologia da informação. É justamente isso que você quer discutir, né? E nós estamos vendo todas as instituições federais, sejam os institutos federais, sejam as universidades federais, só para a gente ficar nesse ambiente, completamente num beco sem saída em função da pandemia. Mas a pandemia vai passar, em algum momento ela vai passar, mas ela vai deixar marcas, né? As marcas que ela vão deixar é o seguinte: a educação está completamente transformada a partir de agora. Né? O EAD vai entrar como algo, sem sombra de dúvida, vai fazer parte. Talvez você, por ser funcionário do Instituto, pode dar um encaminhamento para um Instituto, né? E também vai te colocar, aí estou pensando na sua carreira, né, como uma pessoa relevante nesse processo. Daqui a pouco você pode ser chamado, inclusive, a ajudar o próprio Instituto a pensar alguma coisa, porque hoje ninguém sabe nada desse tema. Nós, lá na Federal de Pelotas, estamos fazendo um levantamento todo, mas assim, muito perdido, como que a gente vai colocar o EAD, porque até então não se tinha nenhum planejamento. As ferramentas que a gente tinha não foram pensadas pela usabilidade do aluno, considerando que ele só tem 2G ou 3G para usar, é só celular, que ele não usa no computador. Aí a gente foi começar a usar as plataformas, todas elas não atendiam à necessidade. Então, mas claro, isso vai te demandar um trabalho, vai ser um pouco mais pesado, mas eu vejo uma oportunidade interessante. Desculpa se passei aqui. Não, capaz, também. De tarde a gente marca mais uma sessão, tu continua falando aí. Sem problema nenhum. Tá? Para fazer a avaliação, então, queria agradecer a todos, né, pela participação.
copiei tudo aquilo que eu consegui, né, das falas dos colegas, vou repassar com vocês agora, tá? Na parte de avaliação. Gostaria de pedir que só o Rodrigo nos esperasse um pouco ali fora da porta, fora da sala ali um pouquinho, tá? Para a gente conseguir falar sobre essa avaliação e comentar como é que são a partir de agora, né? O que a gente vai fazer, quais são os trâmites a partir de agora, uma vez que pegar a assinatura de todo mundo é uma coisa meio inviável, né? A gente tem um documento só que eu repasso com vocês o que aconteceu na banca, eu escrevo, eu assino e eu entrego daí, tá? Com tudo que vocês colocaram, tá? Então, envio para a coordenação do curso e para vocês, para que todo mundo esteja certo, então, do que a gente vai entregar, tá? Então, quero agradecer também a todos aqueles que estavam aqui, né? E que puderam assistir a banca, tá? Teve bastante gente assistindo a banca, então queria agradecer também. E queria pedir também para esperar ali fora um pouquinho, tá? Certo? Beleza? Como é que faz para as pessoas esperar lá fora? Eles saem fora. Ah, tá, então tá bom. Caio, É, Ou eu vou deletar. eu acho que tu vai ter que tirar. na outra banca a gente definiu um termo, daqui a 5 minutos, 10 minutos, retornem para fazer a apresentação. E daí também tem como é que o Rodrigo vai retornar, né? Quando que ele retorna? Avisa no WhatsApp. Eu falo para ele no WhatsApp, daí. Perfeito. Tá. Ah, agora tá só nós mesmo aí. Agora não são nós mesmo? É o dia ali, tá só nós, né? Tá certo. O Cláudio tá aí, Cláudio. O Bando tá aí também? O Bando tá sem vídeo, mas ele falou que estava. Tá, eu copiei então o que vocês colocaram, tá? Principalmente ali com relação ao referencial, principalmente. Eu, desde o início, eu fui contra o Rodrigo trabalhar com ele. Tá aí, Rodrigo, tá ouvindo? Vou ouvir. Tá ouvindo? Sim, ouvindo normal. Tá, Rodrigo, conversamos aqui com os professores, parte da banca, tá? Fazer a avaliação do trabalho, sobre tudo que eles disseram, né? Para até a gente compor a ata de apresentação da tua dissertação hoje, né? De qualificação. Algumas coisas bem interessantes foram ditas, né? Bem importantes por parte dos professores. Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente seguir trabalhando, tá? Vai constar, então, desse nosso levantamento aqui algumas ideias dos professores, como, por exemplo, que são, né? Não, por exemplo, que são, tá? A gente rever o referencial teórico, porque todos eles também viram essa necessidade, fazer um levantamento bibliométrico, tá certo? Sobre quais são as principais escritos dentro da área, para a gente conseguir ter esses principais escritos, né? E a gente conseguir trabalhar com eles o melhoramento, né, desse referencial teórico. Tá certo? Um barulho grande aí agora. Rever, tá certo, a nossa metodologia, para que a gente, revendo a metodologia, a gente consiga organizar melhor isso, tá? Organizar melhor para quem está lendo e efetivamente para o ator que está sendo pesquisado, tá? A gente acha importante isso. A gente acha importante essa devolutiva, né, em termos de artefato de produto, como foi colocado na banca também. Então a gente vê como vai ficar isso, tá? Como vai ficar esse retorno, que é importante, tá? No mais, os professores acharam que o trabalho é interessante, é viável de fazer, de ser feito com essas alterações, e eles aprovaram a tua qualificação, tá? Parabéns pela tua apresentação e trabalho até aqui. Obrigado. Confesso que eu quase infartei. É melhor não, porque nesse período o hospital está sendo utilizado já por
por quem tem coronavírus, é melhor não, tá? Então, Tá legal. se mantenha firme. Ano que vem talvez dê, esse ano não. Tá? Então a gente pode fazer até uma reunião de tarde aí, se tu quiser, tá? Para a gente discutir melhor os apontamentos, que eu vou fazer a ata e passar para o pessoal dar o ok para depois enviar para a coordenação do curso, tá? Ok. Sobre o que aconteceu na nossa qualificação. Queria agradecer imensamente a todos os professores, tá? É muito bom estar numa banca assim, né? O pessoal fala com propriedade, fala bem, né? Ninguém gosta de aparecer demais. Todo mundo quer colaborar, é muito bom. Muito obrigado, tá, a vocês todos pelo trabalho hoje. E se vocês querem falar alguma coisa? De minha parte, agradecer a todos aí as considerações e seguir no trabalho focando nessas correções aí e apresentar um trabalho de qualidade no final e, enfim, já com as informações que vocês passaram aí, com as sugestões de correção, já, quem sabe, começar a pensar no doutorado. Muito obrigado. Beleza, posso fazer um comentário final? Claro. Eu queria só, primeiro, parabenizar o Rodrigo aí pelo esforço, né, Rodrigo? É isso aí. Rodrigo, aquele filme do Rock Balboa, lembra ou não? Rock Balboa? Que o Rock Balboa, ele não desistia. Então, essa é a parada. O cara que não desiste, termina. Então, toca a ficha aí que vai. Uma hora chega lá. Agradecer aí, então, o professor Rafael pelos conhecimentos. Eu fiz anotações aqui, coisas para que eu estude, né? Professor David também, professor Cláudio também, várias questões ali que ele falou, eu já anotei aqui. E professor Paulo. Então, muito obrigado a todos aí. Foi uma honra, uma satisfação aí poder participar. Obrigado, gente. Não por isso. Da minha parte também, agradeço a todos. E esperamos nos encontrar numa próxima banca. Vamos sim. Eu percebi que tem gente que não convida mais depois da qualificação e exclui as pessoas. Eu fui excluído já de banca aqui nesse curso, mas eu não vou excluir, tá? Aproveitando que tá gravando, tá? Eu já fui excluído de banca nesse curso por ter falado a verdade, tá? Não excluirei ninguém, é a minha promessa, tá? Será eleito. Obrigado. Presidente da banca. Só isso. Tá, muito obrigado mesmo, tá? Pelo trabalho aí. Foi muito bom.